Vamos para a palavra aqui. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 23. Vamos a partir do versículo 1, irmãos. Porque o nosso tempo é bem curto aqui. Nós já vamos encerrar já. E para você ter tempo de ficar com seu papai, João 8, vamos ver a partir do versículo 21, que aí a gente completa isso aqui. Uma vez mais, disse Jesus: estou partindo, e vós procurareis por mim, mas morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então os judeus comentaram: terá ele a intenção de se matar? E por isso diz: para onde eu vou, vós não podereis ir? Mas ele seguiu dizendo-lhes: vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois desse mundo, eu deste mundo não sou. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, entregamos agora, Senhor, diante de Ti esse ambiente, para que o Senhor possa, Pai, nos proteger, nos dar a atenção devida que nós precisamos nessa manhã, para poder, ó Deus, ser alcançados por tudo aquilo que o Senhor é e aquilo que o Senhor quer fazer de nós neste mundo, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sempre aprendemos que o nosso destino é os céus. Mas nesta manhã você vai ver algo além, que o céu não é o nosso destino. O céu é a nossa origem. É porque quem entende que o céu é o nosso destino, ele está colocando que ele pertence a outro lugar. E aí, por você pensar que o céu é o seu destino, é sinal de que você veio de outro lugar e está indo para lá. E se você pensa assim, você está desclassificando a sua origem. Entende isso? Se nós falarmos assim, olha, nós estamos em um outro lugar, em São Paulo, e nós falamos assim, olha, o nosso destino é Goiânia, mas Goiânia é a nossa terra de origem. Entende isso? Nós somos goianos, não todos, mas o que é de Goiânia aqui. Então, se você falar assim, olha, eu estou indo para a minha origem, para a minha terra natal, não é assim que eles falam? Então, o céu não é o meu destino, ele é a minha origem. Eu quero só lembrar vocês, nós já estudamos muito isso, e a gente já fala muito isso é muito importante nós lembrarmos isso, porque nós viemos, irmãos, do sopro de Deus. Essa caixa de carne, ela é simplesmente, lembra do barro?
Então, se nós viemos de Deus e estamos instalados dentro dessa caixa de carne, a nossa origem, ela é dos céus. Então, nós viemos do céu. Então, essa conversa que nós lemos aqui, de Jesus com os fariseus, ela é uma conversa que vai nos arrebatar agora e nos colocar no lugar devido. Por quê? Porque nós somos dos céus. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Independente desse fato, se vamos para o céu, para o inferno, irmãos, nós vamos voltar a Deus. Aí lá no céu, é Deus que vai nos julgar e vai ter em nossas vidas o que realmente Ele vai decidir. Então eu não quero entrar em méritos aqui. O fato é, você vai voltar a Deus. É isso que você tem que entender. Nós vamos prestar conta da nossa vida para Deus. E lá, é Ele que vai definir tudo isso em nós. Então aqui nessa conversa, você vai entender o seguinte, quando Jesus diz, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então aqui, irmãos, nós somos transformados agora com a mentalidade maligna, mundana, de que nós temos um falso pai. Né? Às vezes as pessoas falam, né? O pai da mentira é o diabo. A Bíblia registra isso. Então esse falso pai, que usurpa o lugar de pai, e ele está no mundo, ele está produzindo, ele está iludindo um monte de pessoas, pensando que aqui é a sua casa. E essas pessoas são cada vez mais escravas disso, mais dependentes disso. Elas estão cada vez mais enraizadas nisso. Tem pessoas que batem no peito e falam, eu nasci para jogar bola. Eu nasci, eu não posso ser falso com vocês. Aquelas lutas de MMA, UFC, né? UFC, até o boxe e outras lutas, né? Eu gosto de ver também. Não tem como eu mentir para vocês. Quem que não gosta de ver, né? Aqueles caras ali todo preparado, capacitado, quem vai vencer e tal. Mas não sei se você já passou isso na sua cabeça, mas passou na minha, de eu me tornar um grande lutador. Para mim me tornar um grande lutador, irmãos, eu tenho que ser um cara, em primeiro lugar, muito mal. Porque o meu adversário, ele precisa ser muito machucado. Ele tem que ser rebentado, até o ponto de eu desacordar ele com um soco, a ponto dele ser desmaiado, com tamanha porrada que ele leva. Então é um esporte que elege ou eleva, né, a violência. Então, se eu virasse para vocês, inclusive eu tenho um filme espetacular, real, de um pastor. Na verdade, ele era um lutador e se tornou um pastor. Então é lindo o filme. Mas o fato é que ele venceu os pesos pesados e venceu o Mike Tyson. Aí, o fato é que, se eu virasse para vocês hoje, e se eu fosse esse pastor que venceu o Mike Tyson e tem um cinturão, que é cinturão mundial, não, o campeão mundial, carrega o cinto, o cinturão do quê? Mas acho que tem um nome lá, o cinturão da mundial, né? Que é o que carrega lá o título de campeão mundial, ele carrega o cinto, né? O cinturão desse troféu como o maior lutador do mundo. Então vamos supor que seja eu. E eu viro para você e falo assim, olha, eu nasci para ser um lutador. Eu nasci para dar porrada.
Eu nasci para bater em pessoas. Estranho, não é? Não é esquisito isso? Entende isso, irmãos? Então, as pessoas estão cada vez mais enraizadas em coisas desse mundo. E que isso produz, irmãos, em nossas vidas, os prazeres que o mundo oferece e que estão regado da malignidade do inferno que se instalou em todo o sistema mundano. Então a gente precisa entender e dividir nessa manhã a nossa vida dessa terra. Se você está muito na tendência para o mundo, de você se apaixonar e se enraizar e cada vez mais você dedicar sua vida, seu tempo para as coisas desse mundo, de você dedicar tudo aquilo, seu talento, o seu dinheiro, de você investir tempo, de você ser para o mundo, a glória do mundo, buscar a glória do mundo, os prazeres, os aplausos do mundo cada vez mais. Ou se você quer a glória de Deus, você quer os favores de Deus, você quer agradar a Deus, você quer conhecer os planos de Deus, você quer viver para Deus, você desarraigar do mundo e enraizar em Deus, nas coisas de Deus, fazer a vontade de Deus, se alimentar de Deus. Agora, olha o tanto que fica diferente. Eu vou ler o mesmo versículo. Vós sois deste mundo. Jesus, eu sou lá de cima. Eu, Jesus, deste mundo não sou. Viu a diferença? Agora o tom da voz de Jesus é outro. Agora tudo fica diferente. É cinturão dos pesos pesados, cinturão mundial dos pesos pesados. Lembrei. Entendem isso? Como que nós, às vezes, somos levados pela enxurrada desse mundo. E não falando mal dos coaches, porque eles usam essa técnica, às vezes, de uma forma tão agressiva que isso nos seduz a sermos cada vez mais poderosos para esse mundo. Então, assim, esses coaches gostam muito disso, de nos levarem, nos induzir a se tornar o maioral. Olha, você tem que estar ali na cabeça, você tem que ser o líder, você tem que ser o maior, você tem que ser o melhor. Espera aí, mas melhor para onde? É para as coisas do mundo. Espera aí, irmão. Espera aí. Eu não sou desse mundo. Eu quero ser o melhor desse mundo para a glória do Pai. Eu quero honrar meu pai aqui, eu não quero ser aquela pessoa que vou me tornar peso para ninguém. Eu não quero ser uma pessoa que vou ficar devendo ninguém, ter um nome sujo na praça, ser um preguiçoso, não querer trabalhar. Mas ser o melhor, o maior, é complicado. Porque eu não quero glória desse mundo. A minha glória tem que ser para o Pai. Então, irmãos, aqui, essa mensagem ela tem uma esfera tão gostosa, mas eu preciso caminhando aqui para a gente fechar. João, capítulo 1, versículo 13, diz: filhos nascidos não do sangue, nem da vontade de homem, mas me tornar filho de Deus, nascido dos céus. Lembra de Nicodemos?
a conversa de Jesus com Nicodemos? Nicodemos tinha uma glória assim, por si e para o mundo. Ele era um dos principais, essa palavra principais é príncipe. Ele era um príncipe, um doutor da lei. Ele era que fazia parte do governo. E agora, o cara tinha uma glória do mundo. Ele era um dos melhores. Por isso, por causa da sua reputação, ele vai de noite, meia-noite, buscar Jesus e reconhecer Jesus. Quando ele chega, Jesus conhece ele. E aí a conversa está ali, e Nicodemos está ali, se apresentando. É tão engraçado esse negócio, né? Eu já fiz muitas entrevistas, irmãos, muitas. E a pior entrevista é aquela que fala assim para você: me fala sobre você em 5 minutos. Quem é você, Antônio? Isso é difícil demais, irmãos. É difícil demais. Fala sobre você 5 minutos. Fica de pé aí e fala quem é você em 5 minutos. Difícil demais, irmãos. Entende isso? Então Nicodemos é esse, que chega ali diante de Deus, um horário errado, uma visita totalmente fora da caixinha. Como é que você vai visitar uma pessoa, chega aqui na casa do pastor Israel meia-noite? Entende? Aí ele chega lá em Jesus e está lá mostrando todo o seu currículo, quem ele era. Como Jesus não precisava de ninguém falar nada do seu currículo, e Jesus já sabia, aí Jesus chega em Nicodemos e fala para ele: Nicodemos, você pode morrer para tudo isso aí, essa glória que você conquistou no mundo. Você foi lá no dinheiro, conseguiu muito dinheiro. Você conseguiu muita fama. Você conseguiu muitos estudos. Você é diplomado, você tem várias patentes, você conquistou, você tem vários troféus. Mas espera aí, Nicodemos. Você precisa morrer para esse mundo aí, para a glória desse mundo aí. E aí, você vai lá em João, porque não tinha o Novo Testamento, ele estava sendo escrito através de Cristo e dos discípulos. Então, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, você vai lá, Nicodemos, e diz: filhos de Deus, filhos de Deus, são filhos nascidos não do sangue ou da vontade do seu pai e de sua mãe, que é resultado, é fruto seu. Não é desse aí. Se você quer ser filho de Deus, preste atenção, você precisa se tornar nascidos de Deus. Entende isso? Então, nascer de novo é você morrer para essa glória. Entende isso? Irmãos, não é fácil. Sabe? Não é fácil isso aqui. Eu quero dizer para você que quando nós conseguimos ouvir a voz do Senhor, irmãos, você começa a perder o prazer desse mundo. Porque eu vou dizer para você que nós, por nós mesmos, não conseguiremos morrer para esse mundo sozinho. Porque o mundo é muito, ele tem umas garras muito afiadas. Ele é muito atrativo, irmãos. Não é fácil. Se não for pela graça do Senhor, eu até quero dizer que no domingo que vem eu ia ministrar essa continuidade dessa palavra, mas eu vou ter que deixar para outra, porque no domingo que vem nós vamos estar iniciando, nas nossas santas ceias, nós vamos entrar num estudo para saber sobre o corpo verdadeiro de Cristo.
essa realidade que é a mesa de Cristo. Então, no domingo que vem, nós vamos estar ceando e nós vamos estar ministrando isso de uma forma muito mais clara, mais real, para nós tomarmos posse do corpo e da vida de Cristo. Mas aí, no outro domingo, eu quero trazer para vocês aqui algo tão precioso a respeito desses detalhes que estamos ministrando aqui. Porque nós estamos nesse mundo, irmãos, e esse mundo está nos atraindo cada vez mais. Aí, olha só para mim aqui. As pessoas pregam muito sobre a graça, cantam sobre a graça. E as pessoas pensam que a graça é só porque é um favor merecido, e que nós temos a salvação. Aí, peraí, irmão. Até aí está tudo certo, mas não pode parar aí. Você não pode parar pensando que a graça é só isso. É um convite que me deu o direito de ir para os céus. Por quê? A graça também, ela vai me conduzir para a morte. É ela que me arranca das garras do mundo prazeroso. Porque a nossa carne, ela se deleita em tudo aquilo que o diabo construiu, é para agradar a nossa carne. Então a graça não é só para me levar para o céu e ser salvo e ponto final. Eles param aí, até aí é bom demais. Mas espera aí, a mesma graça que te salva é a mesma graça que te mata. Porque é através da graça que Deus me resgata como um filho que não sabe que está lambuzando tudo no meio da lama. Um filho não sabe que ele está comendo um produto envenenado, entende isso. Filho, se você deixar para ele só quer Coca-Cola, batatinha e sanduíche. E ele pode viver só com isso. Você vai ter um problemão no estômago desse menino. Dá só o que seu filho quer para você ver. Quer só doce, chocolate, Coca-Cola, só o que não presta. E você, por amor ao seu filho, o que você vai fazer? Não. Então a graça é o não. A graça é que consegue te tirar de lá, mesmo quando você emburra. Aí você tem que perder o emprego, você tem que perder dificuldade, você tem que entrar em dificuldade, você vai ter que até mesmo adoecer. Em alguns casos, tem pessoas que adoecem. Por quê? As pessoas falam assim, o Senhor nos salva, se não for pelo amor, vai pela dor. Não é bem assim essa colocação pela dor. Entende isso? Mas, infelizmente, essa questão da dor aí é inevitável, porque a nossa carne é que vai sentir dor, mas o nosso espírito, o Senhor está sempre inundando ele com a glória. Quando você sabe que você passou um problema de dificuldade, que seja por uma enfermidade, um desemprego, uma vergonha, alguma coisa que foi drástica na sua vida, dói ali naquele momento, mas dentro de você é uma alegria muito grande. Então não é pela dor em si, porque na dor você ainda consegue receber o amor de Deus. Entende isso? Então, da agora para frente, você precisa entender o que é essa graça. Essa graça é a que te resgata, é a que te tira, é a que te lava e que te coloca de novo diante de Cristo, mesmo aos pedaços. Lembra do olho que te faz pecar, então arranca ele? Você dá conta de arrancar seu olho? Não, mas eu dou. Vem cá que eu arranco esse olho seu. Jesus está falando a mesma coisa para você. Se essa mão sua tem feito tanta coisa errada, aí Jesus fala assim, pois é, eu te amo tanto, que essa mão é um impedimento que eu tenho entre eu e você. Então, por amor a você, você não vai pôr a mão em cima da mesa aí agora? Pega lá o nosso podão. Sabe o que é podão? Sabe? A Érica sabe. Podão é um facão gordo, porque tem um facão magro, mas o facão gordo é um podão. Aí eu pego o podão ali e vou falar para você o seguinte, olha, entre essa mão
e o meu amor que eu tenho por você, eu prefiro ver você sem mão, mas junto comigo, do que com a mão longe de mim. Então vamos lá, feche os olhos, porque você não vai dar conta de arrancar sua mão, mas eu dou. Aí Jesus vai arrancar sua mão, pela graça, pela misericórdia dele. Vai doer. Mas quando você abrir seus olhos e ver o amor de Jesus, a dor da sua mão vai passar rapidinho. Você entende isso, irmãos? Então aqui, nós estamos entendendo que a graça de Deus, ela é poderosa. Mas ela não trabalha só como um ingresso para a entrada do céu. Ela trabalha também dentro de nós, nos operando com o bisturi de Cristo. Arrancando. Às vezes, Cristo, eu acho que não tem um bisturi, acho que ele tem um podão. Às vezes, eu já falei isso aqui nos estudos do CT do ano passado, que Jesus tem uma máquina de moer carne. Porque às vezes ele moe nossa carne, deixa a nossa carne moidinha. Nós fica todo mundo quebrantado. Eu já passei no moedor de carne de Cristo. Entende? Então nós precisamos disso, ser moídos, arrancados, deixadas as nossas carnes trituradinhas, para que ela não tenha de novo a condição de ter força e nos colocar de pé. Porque nós vamos aprontar. Então eu quero mostrar aqui para você, irmãos, sobre a paternidade de Deus. Essa paternidade de Deus, ela está dentro de João 3,16. Olha, eu vou até fechar a Bíblia aqui para a gente encerrar agora. Porque senão eu não vou conseguir encerrar. Eu preciso dar graça para encerrar. O podão de Cristo para me encerrar essa mensagem que é tão gostosa. Irmãos, depois que eu desenhei aí, coloquei num quadro as gravuras desse mundo, os horrores desse mundo, aí agora nós vamos para João 3,16, um versículo muito conhecido. E ele diz o seguinte: Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, que mundo é esse que Deus amou? Que mundo é esse que Deus amou? Entende? Você acha que Deus ia amar Hitler? Porque eu dizer para você assim, que Deus amou a criança que foi estuprada, Deus amou aquele que tem um coração bondoso e que ajuda os pobres, Deus ama os cristãos, os pastores, os obreiros, os missionários. Isso é fácil demais dizer isso, irmãos. Mas, e falar para você que Deus amou a criancinha que foi abandonada? É muito bom dizer isso para você, mas e se eu falar para você que Deus amou a mãe que abandonou a criancinha? Se eu falar assim para você, Deus amou a vítima de uma bala perdida, que levou um balaço. Aí você fala, nossa, Deus amou essa vítima lá, né, que levou uma bala no corpo. Mas, e se eu falar para você que Deus amou o dedo que disparou aquela arma? Deus amou quem disparou, quem apertou o gatilho da bala perdida e que matou uma criança. Deus amou o mundo encharcado de ódio, de malignidade. Tem um pai da igreja chamado Padre Antônio Vieira.
é um dos grandes pregadores do Evangelho. Ele diz: Deus amou sem ilusão, sem ingenuidade. Ele não fantasiou o objeto do seu amor. Olha o que esse cara disse. Deus não fantasiou o objeto do seu amor. Ele te amou sabendo quem você é. E Ele amou sabendo a sua condição de rejeitá-lo, de ser teimoso, de não obedecê-lo, de não amá-lo. Entende isso? Então, irmãos, o amor do Pai, no dia dos pais, é o único amor que existe que vem de Deus. E não é um amor iludido, fantasioso, que Ele fantasiou pensando que nós iríamos correspondê-lo. Não. Ele nos amou sabendo que nós íamos rejeitá-los. E por isso, essa paternidade de Deus hoje, a graça de Deus hoje é inundar nossas vidas e tirar as vendas dos nossos olhos, os tampão que estão nos nossos ouvidos, e trocar o nosso coração, irmão, que vocês sabem que eu trabalhei de servente, minha mãe está aqui, e ela sabe disso. Eu trabalhei de servente dos meus 9 para 10 anos, né, mãe? Até os meus 14 para 15 anos, por aí. E tem um pó do cimento. O cimento de antigamente, irmãos, era muito mais forte do que o cimento de hoje. O cimento de hoje ainda tem algumas misturas. Então tem um problema sério com o cimento. Por exemplo, você construir um prédio hoje, eles têm que saber qual cimento que é. Eles não vão gastar, por exemplo, aquele Orion lá, que eu não sabia, é um dos arranha-céus que estão competindo aí a nível mundial, viu? E ele está em Goiânia. E eu não sabia disso. Ele é um dos arranha-céus que está competindo mundialmente. E está aqui em Goiânia. Eu vi essa reportagem agora essa semana. Tá? Aí escuta isso. Esse pó desse cimento, eu estou falando coisas de 40 e poucos anos atrás, né? 40 anos atrás por aí, que quando eu era uma criança, eu começava a trabalhar com aquilo. E o pó do cimento, quando você abre, rasga o saco de cimento, que você vai jogar ele para misturar no concreto ali, sobe um pó muito forte ali. E eu respirava aquele pó. Então aquilo ali é pior do que o cigarro, porque o pó do cimento entra para dentro do seu pulmão. Então, na época, as salubridades, né, que aquelas empresas que trabalham com esse negócio aí de salubridade, que tem os problemas de saber das sequelas que tem nas pessoas que trabalham em determinadas áreas, teve pedreiros que tiveram sequelas no seu pulmão, porque era muito forte aquele negócio, entrava para dentro do seu organismo, endurecia, e tem sérios problemas para dentro do pulmão. Por que eu estou contando isso? Quando você está no mundo, o pó do mundo é como esse cimento. Ele entra para dentro do seu coração e ele concreta o seu coração. Meu Deus. Endurece o seu coração e você não reconhece o seu Pai. Vamos colocar de pé.